Olá a todos, o meu nome é Luís Castro, sou médico interno de ginecologia e obstetrícia no Centro Materno Infantil do Norte e nesta aula vamos falar sobre dismenorreia e dor pélvica crónica. Trata-se de uma aula relativamente simples, em que muitas das patologias, nomeadamente associadas à dismenorreia secundária e dor pélvica crónica, são faladas também noutras aulas, mas assim de uma forma geral, vamos falar da dismenorreia, vamos dar uma breve introdução, o mecanismo da doença, tanto da primária como da secundária, o diagnóstico e o tratamento, e depois falamos da dor pélvica crónica, também numa introdução, na etiologia, no diagnóstico, tratamento, e terminamos a aula com casos clínicos e mensagens importantes para reverem em casa. Relativamente à dismenorreia. A dismenorreia consiste na dor cíclica associada ao catamento, portanto, é uma menstruação dolorosa. Por vezes pode ser tão severa que impede a mulher de realizar as atividades normais da vida diária e pode ser, trata-se de uma causa de incapacidade recorrente no número significativo de mulheres nos seus primeiros anos de vida reprodutiva. Este termo, portanto, dismenorreia, é diferente do Mittelschmerz, que é a dor cíclica associada à ovulação, que habitualmente não é tão intensa. O diagnóstico é clínico, pode ser auxiliado pela ecografia quando observamos pequena quantidade de líquido no fundo do saco de Douglas, que é compatível com a fase ovulatória, e raramente é necessário tratamento para a dor associada à ovulação. Se for necessário, podemos recorrer aos AINES e aos anovulatórios. A dismenorreia divide-se em primária e secundária, devem saber distinguir bem estes dois conceitos e não é difícil de saber. Portanto, a dismenorreia primária corresponde a uma contratilidade dolorosa da musculatura uterina provocada pelo excesso de prostaglandinas. É incomum a sua ocorrência durante os primeiros 3 a 6 ciclos menstruais, ou seja, enquanto que a ovulação regular ainda não está bem estabelecida, portanto, nos primeiros períodos desde a menarca, não é frequente que a dismenorreia primária apareça logo, portanto, normalmente aparece cerca de um ano após, pelo menos, e é mais comum no final da adolescência e em mulheres jovens, e este sintoma vai diminuindo com a idade. Por outro lado, a dismenorreia secundária, como o nome indica, é um sintoma secundário, portanto, tem uma causa por trás. Portanto, clinicamente devemos identificar a causa que provoca esta dor pélvica cíclica. As incidências aumentam com a idade, porque estão associadas a fatores causais que podem ser endometriose, adenomiose, miose, miomas, etc. Como, como o nome indica, dismenorreia, portanto, dor associada à menstruação, e na gravidez não temos menstruação, portanto, a gravidez não se associa à ocorrência de dismenorreia primária ou secundária. A mulher pode referir dor pélvica, que até pode ser cíclica, mas não podemos dizer que é uma dismenorreia. Relativamente à dismenorreia primária e ao seu mecanismo da doença. Portanto, como já referi, é causada pelo excesso de prostaglandinas, estas específicas, o F2A, produzidas pelo endométrio. Eh, Esta produção das prostaglandinas aumenta sob a influência da progesterona e conseguimos ver aqui no gráfico que a progesterona alcança o pico no início ou logo após o início da menstruação. Portanto, como vemos aqui nesta zona. E o endométrio descamativo nesta fase vai provocar a libertação de prostaglandinas e, além disso, a necrose das células endometriais, portanto, compatível com a fase da menstruação, aumenta também a produção do ácido araquidónico e, consequentemente, a síntese de prostaglandinas. E o que é que estas prostaglandinas F2A causam? Portanto, elas provocam contrações uterinas intensas, as pressões intrauterinas podem ultrapassar os 400 milímetros de mercúrio e as pressões intrauterinas basais podem ultrapassar os 80 milímetros de mercúrio, quando o normal é 20, e provocam também vasoconstrição. Ou seja, o que nós vamos ter como consequência das prostaglandinas F é uma isquemia uterina associada à acumulação de metabolitos anaeróbios que estimulam os neurónios sensitivos tipo C, provocando dor tipo cólica, tipicamente mais intensa no primeiro dia do cataménio, portanto, o que nós chamamos de dismenorreia. Nestes casos de dismenorreia primária, é frequente nós termos sintomas, por exemplo, gastrointestinais, como náuseas, vômitos e diarreia, uma vez que as prostaglandinas F vão estimular também a contração do músculo liso de outros locais do corpo.
Por outro lado, temos as prostaglandinas E2-alfa, que também são produzidas pelo útero, mas estas são vasodilatadores potentes e inibidores da agregação plaquetária e, portanto, são as causadoras de uma menorragia primária. Assim, só de uma forma de vocês decorarem e distinguirem bem a EF das prostaglandinas é que as prostaglandinas são responsáveis pela hemorragia. Já a desmenorreia secundária é causada por anormalidades estruturais ou patologia extrauterina ou uterina, que pode ser intracavitária ou intramural. E temos as diferentes patologias descritas neste quadro. Mas quais são as mais comuns? Temos a adenomiose, que consiste na presença de tecido endometrial ectópico no miométrio, portanto, a parede do miométrio vai estar vai ter incluída tecido endometrial que provoca as dores com a menstruação. A endometriose, que consiste na presença de glândulas de estroma endometrial fora do útero, portanto, o tecido endometrial pode estar presente nas trompas, nos ovários, no intestino, no fundo do saco de Douglas, etc. As aderências, a doença inflamatória pélvica e os leomiomas uterinos. Relativamente à dismenorreia primária e à história clínica, ao quadro clínico deste sintoma. Portanto, tipicamente, inicia-se na adolescência, como já falei há pouco, mais ou menos cerca de 1 a 5 anos após a menarca, ou seja, com o início dos ciclos ovulatórios. Não é expectável que uma rapariga, logo que menstrua, comece a ter dismenorreia primária. Portanto, este sintoma habitualmente ocorre mais tarde, quando os ciclos passam a ser ovulatórios, uma vez que logo após a menarca é frequente que os ciclos da mulher sejam anovulatórios e irregulares, e só após algum tempo, nomeadamente um período de 1 a 5 anos, é que os ciclos se tornam mais regulares, portanto os ciclos começam a ser ovulatórios e, de facto, aí é que há um aumento da produção da prostaglandina, que pode estar associado à dismenorreia primária. Este sintoma é importante porque trata-se da queixa ginecológica mais frequente em adolescentes do sexo feminino. E caracterizando um pouco melhor este sintoma, trata-se de uma dor abdominal nos quadrantes inferiores, habitualmente na região suprapúbica, em cólica recorrente, com início nos primeiros 1 a 3 dias da menstruação. Claro que pode iniciar-se 1 a 2 dias antes do catamênio e a tendência é que resolva espontaneamente a cerca de 1 a 3 dias depois. Pode atingir a área suprapúbica com irradiação lombar e frequentemente está acompanhada de náuseas moderadas a severas, vômitos, diarreia, fadigas e cefaleias. Também há tendência de aliviar com a posição fetal. Relativamente a outros potenciais sintomas associados, como é o caso da dispareunia, normalmente na dismenorreia primária não ocorre. Ou seja, a presença de dispareunia é sugestiva na dismenorreia secundária, portanto, poderá estar associada a uma endometriose ou então uma doença inflamatória pélvica. Não é frequente a dismenorreia primária estar associada a este sintoma, portanto, habitualmente não acontece. O diagnóstico diferencial mais importante é, sem dúvida, a dismenorreia secundária e, portanto, sempre que suspeitamos de uma dismenorreia primária, devemos excluir causas secundárias. E, por vezes, nem sequer é necessário pedir exames laboratoriais e imagiológicos. Portanto, numa adolescente, ou seja, perante uma história típica, uma adolescente com dor pélvica cíclica com a menstruação, em que o exame objetivo seja normal, e é importante que, se tivermos uma adolescente não sexualmente ativa e com uma história típica de dismenorreia primária, podemos evitar até o exame físico, nomeadamente exame ginecológico, a não ser que o tratamento falhe e começamos a ponderar noutra suspeita em vez da dismenorreia primária. Então, como disse há pouco, não é preciso estamos a requisitar exames laboratoriais e imagiológicos para o diagnóstico de dismenorreia primária, uma vez que na maioria dos casos temos um quadro clínico típico, adolescente, que iniciou a menstruação há relativamente pouco tempo e que se apresenta com dores fortes com a menstruação. Portanto, com um exame objetivo normal. Portanto, nestes casos, se pedimos exames laboratoriais ou de imagem, eles vão estar normais, mas para fazer este diagnóstico, habitualmente não é necessário. Já a dismenorreia secundária, a dor habitualmente é mais prolongada que o período menstrual, até pode iniciar 1 a 2 semanas antes do catamênio, podem persistir após o término da menstruação, sendo que por vezes são mais intensas nos dias de maior fluxo. A tendência é que este sintoma apareça mais tardiamente na vida adulta, portanto, nomeadamente com as causas que estão associadas à dismenorreia secundária.
E, portanto, perante algumas situações clínicas, podemos suspeitar mais de uma patologia ou de outra. Por exemplo, um fluxo menstrual abundante associado à dor, ficamos a suspeitar mais de um contexto de uma adenomiose, um leiomioma ou de pólipos. Uma sensação de peso pélvico ou alterações do contorno abdominal faz-nos suspeitar de um leiomioma ou de uma neoplasia intraabdominal. Uma clínica de febre, arrepios e mal-estar eventualmente está mais associada a uma infecção, por exemplo, uma DIP. Quadros de infertilidade estão frequentemente associados a endometriose ou doenças inflamatórias pélvicas. E uma desmenorreia logo após a menarca pode levar à suspeita de uma anomalia estrutural do útero, da vagina ou do ímã, com uma obstrução parcial do fluxo menstrual. Ainda durante a investigação clínica, existem alguns sinais que nos fazem dirigir para uma patologia em específico, nomeadamente a assimetria ou o aumento irregular do útero faz-nos suspeitar de um mioma uterino, portanto, nomeadamente um mioma subseroso, portanto, que seja possível palpar na palpação abdominal ou às vezes até no toque vaginal, portanto, causando assim um aumento irregular do útero. Por outro lado, quando temos um aumento simétrico do útero, com desconforto à mobilização, estamos aqui a falar de um útero globoso, é mais sugestivo de uma adenomiose, portanto, quando temos tecido endometrial na parede do miométrio, em que faz com que o útero cresça de forma simétrica, nódulos dolorosos no fundo do saco posterior e uma mobilidade uterina limitada, ou até mesmo uma pelve congelada, são sinais clássicos de endometriose. Portanto, quando efetuamos um toque vaginal e no fundo do saco vaginal observamos ou palpamos, neste caso, nódulos que habitualmente são dolorosos e é um sinal, portanto, estas doentes devem seguir uma investigação de uma potencial endometriose. Tumefação anexial dolorosa, dor à mobilização uterina ou corrimento endocervical purulento é uma clínica mais sugestiva de uma inflamação ou de infecção, por exemplo, uma doença inflamatória pélvica, podendo ter, por exemplo, complicada com um abscesso tubo-ovárico, e as questões das varizes vulvares, que são mais sugestivas da síndrome da congestão pélvica. Relativamente ao tratamento da desmenorreia primária, o nosso objetivo é o alívio da dor que permite, pelo menos, realizar a maioria das atividades da vida diária. Claro que o ideal é termos um controle absoluto da dor e, normalmente, como primeira linha, aliás, a primeira das primeiras linhas, nós consideramos os AINES, que habitualmente são eficazes para o controle desta sintomatologia, se bem que temos outros tratamentos de primeira linha, como o caso do paracetamol, ou até os contraceptivos orais combinados ou os prostativos isolados, que, diminuindo a produção de prostaglandinas e a atividade uterina espontânea, permitem também um controle da desmenorreia primária. Quando este tratamento de primeira linha, ou uma combinação, por exemplo, de AINES com o contraceptivo oral combinado, não é eficaz, nós devemos ponderar o diagnóstico, suspeitar de outro diagnóstico que ainda não foi feito. Portanto, o diagnóstico de desmenorreia primária deve ser reavaliado. Os AINES inibidores seletivos da COX-2 nos dias de hoje são raramente utilizados pelo risco de efeitos adversos gastrointestinais e cardiovasculares. Nós devemos preferir o ibuprofeno e quando este em doses máximas não é eficaz, podemos pensar noutra alternativa de AINES, como o caso do ácido mefenâmico. O paracetamol, como já referi, é também uma das primeiras linhas, pode até ser utilizado em associação AINES e paracetamol. Além disso, antes do tratamento farmacológico, podemos pensar de algumas medidas a realizar antes do tratamento farmacológico ou até juntamente com o tratamento farmacológico. Por exemplo, o calor, e alguns estudos referem que a aplicação de calor nos quadrantes inferiores do abdômen permitem um alívio da dor semelhante ao ZYN e até melhor que o paracetamol, sem que haja efeitos adversos. O exercício e a psicoterapia podem ser considerados também. E a neurectomia pré-sagrada, consideramos como última linha, trata-se de um procedimento cirúrgico, pode ter complicações intraoperatórias e, portanto, tendo em conta o contexto, ou seja, uma desmenorreia primária, portanto, um sintoma que a longo prazo a tendência é que melhore, estar a submeter a doente a um tratamento cirúrgico deve ser ponderado mesmo nos casos em que o tratamento médico não resolva de todo e que a dor seja mesmo incapacitante. Relativamente à desmenorreia secundária,
Quando o diagnóstico específico é possível, devemos realizar um tratamento dirigido à patologia subjacente. Quando o tratamento definitivo não é pretendido, isto, por exemplo, num contexto de uma mulher com adenomiose, com dor incapacitante, que não resolve com o tratamento médico, mas que ainda assim pretende preservar a fertilidade, ou seja, pretende manter o útero, a esterectomia acaba por não ser a situação ideal e, portanto, devemos, neste caso, tentar um tratamento sintomático com analgésico ou anovulatórios em dose máxima para tentar o controlo da clínica. Relativamente à dor pélvica crónica, trata-se de um distúrbio comum. Cerca de 15 a 20% das mulheres entre os 18 e os 50 anos têm uma dor crónica com mais de um ano de evolução e caracteriza-se por uma dor pélvica não cíclica, que pode ser constante ou episódica, ou seja, ela pode ser episódica, mas não é cíclica, portanto não ocorre com a menstruação, como o caso da dismenorreia, com uma duração superior ou igual a de 3 a 6 meses. Não existe bem um consenso para definir dor pélvica crónica, mas podemos considerar uma dor com uma duração superior a 3 a 6 meses. Habitualmente localizada na região pélvica, no abdômen umbilical ou infraumbilical, ou então região lombar. A dor pode ser suficiente severa para causar a incapacidade funcional que exija um internamento, uma intervenção ou tratamento de forma semelhante à dismenorreia. Deve-se sempre iniciar a avaliação presumindo que existe uma causa orgânica para a dor. Ainda assim, alguns diagnósticos psiquiátricos podem estar associados à dor pélvica crónica, casos mesmo de depressão, de alterações do humor, do sono, ou casos de somatização. Mas devemos sempre deixar os diagnósticos psiquiátricos quando as outras causas orgânicas já tenham sido excluídas. É importante uma avaliação com uma equipa multidisciplinar, porque, como vão ver mais à frente, de facto existem múltiplas patologias que podem originar dor pélvica crónica, tanto da ginecologia como das outras áreas. Muitas das doenças que causam dismenorreia secundária podem evoluir para uma dor pélvica crónica, e causas comuns de dor pélvica crónica são a doença inflamatória pélvica, o síndrome do intestino irritável, a endometriose, a cistite intersticial e as aderências. Como veem neste slide, a nível de causas ginecológicas, podemos dividi-las por evidência. No nível de evidência A, temos patologias como a endometriose, o síndrome da congestão pélvica e doença inflamatória pélvica, e vamos já falar sobre estas mais à frente. A nível de evidência B, temos patologias como as aderências e os leiomiomas. E a nível de evidência C, temos adenomiose, prolapso genital, quistos anexiais, entre outras. Como podem observar neste slide, existem múltiplas causas não ginecológicas de dor pélvica crónica, tanto urológicas como gastrointestinais, musculoesqueléticas, entre outras. De todas estas vamos destacar e falar um pouco mais à frente da cistite intersticial e do síndrome do intestino irritável, mas como conseguem perceber, é importante haver uma avaliação multidisciplinar. Nem sempre é fácil chegar a um diagnóstico definitivo numa mulher com dor pélvica crónica. A nível de avaliação, neste contexto, como em todas as doenças, começamos por uma história clínica, caracterizar bem os sintomas, perceber o timing da dor, se existem sintomas associados, fatores agravantes ou fatores de alívio, perceber os antecedentes médicos e cirúrgicos e a história ginecológica, a história familiar, profissional, social, psicológica, distúrbios do sono, sinais de depressão, antecedentes de abuso sexual ou físico, podem também ser importantes para chegar a um diagnóstico. Perguntar ao doente a localização da dor, tentarmos nós perceber onde a dor se localiza proeminentemente e quais as suas características, perceber se a dor interfere com as atividades pessoais, familiares e profissionais. Ainda dentro do exame físico, o sinal de Carnot pode ajudar na avaliação, portanto, quando avaliamos, pedimos ao doente para realizar uma tensão abdominal com a elevação das pernas e do queixo, como vemos representado na imagem, na dor miofacial, a dor tende a agravar, enquanto que não tem qualquer tipo este sinal não tem qualquer tipo de efeito na dor de causa visceral. A nível de exames complementares de diagnóstico, podem ser importantes exames laboratoriais, exames imagiológicos como ecografia, ataque e ressonância, como complemento a uma boa história clínica e exame físico, e em alguns casos a laparoscopia. Não esquecendo que um em cada 3 doentes submetidas por dor pélvica crónica a um procedimento laparoscópico saem de lá sem uma causa identificável.
Falamos agora um pouco sobre endometriose. Endometriose é uma patologia que pode estar associada à dismenorreia secundária ou pode estar, e a longo prazo, a dor pélvica crónica. Trata-se de uma doença crónica benigna em que o tecido endometrial está presente em locais extrauterinos. Portanto, na adenomiose, temos o tecido endometrial na parede miometrial, enquanto que na endometriose, o tecido endometrial está fora do útero. Tal como o tecido endometrial, os implantes e os quistos de endometriose respondem às flutuações hormonais e ao ciclo menstrual e, portanto, é uma doença dependente dos estrogénios. Afeta cerca de 10% das mulheres na população geral, particularmente em idade reprodutiva, e particularmente também em mulheres nulíparas. Relativamente à patogênese, continua a ser uma patologia misteriosa, portanto, os mecanismos não estão totalmente conhecidos. A teoria mais aceita é a teoria da menstruação retrógrada, em que durante a menstruação ela progride pelas trompas e acaba por se depositar focos da menstruação no peritoneu, portanto, focos endometriais, que serão posteriormente estimulados com estrogénios, provocando reações inflamatórias e levando à progressão da doença e, a longo prazo, tecido cicatricial, fibrose, etc. O local mais comum para estes implantes de endometriose é o ovário, tipicamente de forma bilateral. Portanto, o endométrio funcionante causa uma hemorragia mensal com consequentes formações quísticas anexiais, que nós chamamos de endometriomas ou quistos de chocolate. Outros locais possíveis afetados por esta doença pode ser locais pélvicos como a vagina, o septo retovaginal, o reto, o intestino, ligamentos uterossagrados e a bexiga. E em casos mais raros podemos também ter endometrioses mais distantes e mais raras, como o caso de endometriose do útero, de cicatrizes de cirurgias abdominais, do pulmão e até do cérebro. Endometriose divide-se em três tipos de endometriose. Portanto, temos os casos de endometriose superficiais, que na maioria das vezes não estão relacionados com sintomas e são descobertos intraoperatoriamente. Portanto, estão a ver, como conseguem ver na imagem, aqueles focos negros acastanhados que estão localizados no peritoneu. Portanto, esta doença não é infiltrativa. Temos a endometriose ovárica, os tais quistos de chocolate, que já falei, como veem aqui nesta imagem, o ovário esquerdo está afetado por um quisto que é mais volumoso até que o próprio útero. Por vezes estes quistos podem estar aderentes à parede uterina, como vemos aqui nesta imagem ao lado, às vezes parede uterina, ligamentos uterossagrados, ao intestino, e portanto temos uma doença cicatricial com muitas aderências, com muita fibrose, como conseguimos ver nesta imagem de endometriose profunda, ou seja, em que as lesões de endometriose infiltram os tecidos pelo menos em 5 milímetros. Na última imagem, na imagem mais à direita, é um caso do meu hospital, portanto, um caso interessante de uma endometriose da bexiga. Portanto, tivemos lesões de endometriose que, numa fase inicial, afetaram o peritoneu vésico-uterino. A doença foi progredindo, atingindo a parede da bexiga, até que passou a ser uma lesão transmural. Portanto, ultrapassou toda a parede da bexiga, até se vermos estes focos nodulares de endometriose na mucosa da bexiga. E normalmente são estes os casos que estão associados à hematúria durante a menstruação. Relativamente à sintomatologia, a gravidade não se pode relacionar com a extensão, portanto, temos mulheres com uma doença pouco extensa, mas com muita sintomatologia, e temos também o contrário. O sintoma clássico, portanto, é a dismenorreia secundária, que tende a ser progressiva, pode evoluir para dor pélvica crónica e, em alguns casos, a dispareunia profunda, particularmente quando temos lesões de endometriose na vagina, no septo retovaginal, ou até em ligamentos uterossagrados, em que esta área está fibrótica, está repuxada e muitas das vezes associa-se a dor, nomeadamente durante as relações. Outros sintomas possíveis, depende sempre das localizações de endometriose, como a disquésia, retorragias, disúria, hematúria e infertilidade. A nível de exame objetivo, devemos realizá-lo preferencialmente durante a menstruação, mas pronto, em nível de consulta nem sempre é possível. Sinais clássicos são estes nódulos dos ligamentos uterossagrados ou então da região retovaginal, mas nem sempre estão presentes. Vemos aqui nesta imagem à direita é também da minha consulta, como conseguimos ver o colo nesta zona e aqui no fundo vaginal posterior vemos estas áreas acastanhadas, portanto isto são lesões de endometriose, às vezes chamamos também o olho de perdiz,
Portanto, estas lesões são lesões nodulares, que conseguimos palpar com o toque vaginal. Neste caso, é uma lesão que infiltrou toda a parede da vagina até à mucosa e era uma lesão dolorosa e frequentemente são dolorosas ao toque. É frequente também na endometriose termos úteros fixos, por vezes pele congelada e retrovertidos, muitas vezes relacionados com o tecido fibrótico e as aderências. Os endometriomas ovários podem ser palpáveis móveis e dolorosos à palpação. A nível de exames auxiliares de diagnóstico, o CA 125 nos dias de hoje já não se pede. Pode estar elevado na endometriose, mas não tem grande correlação com a doença, portanto não faz parte dos estudos analíticos a pedir. A ecografia transvaginal, sim, é um exame importante, é o exame de primeira linha. Permite observar endometriomas de uma forma relativamente fácil, mesmo um ginecologista, um radiologista com pouca experiência consegue identificar endometriomas. A nível de endometriose profunda, é preciso ter uma maior prática clínica, portanto, saber fazer ecografia ginecológica de uma forma diferenciada. As lesões não são tão fáceis de identificar, mas são possíveis. Existem estudos a demonstrar sensibilidades para lesões, por exemplo, retovaginais, sensibilidades idênticas entre a ecografia transvaginal e a ressonância magnética. Quando não temos pessoas tão diferenciadas para realizar ecografia na área da endometriose e diagnosticar estas lesões, portanto, devemos pedir uma ressonância magnética que permite um diagnóstico ou permite encontrar focos de endometriose superficial e também endometriose profunda. A nível de diagnóstico, portanto, na grande maioria dos casos é feito um diagnóstico presumível, portanto, um diagnóstico baseado na clínica, nos achados ao exame físico e na imagiologia e também na observação direta das alterações macroscópicas pela laparoscopia, se bem que o diagnóstico definitivo, portanto, só é mesmo feito quando, durante a cirurgia, removemos as lesões e enviamos para exame histológico e estas lesões são confirmadas serem lesões de endometriose. Relativamente ao tratamento, muito importante não esquecer que é uma doença estrogênio dependente e, portanto, o tratamento consiste, no fundo, em diminuir os níveis de estrogênio. Portanto, o objetivo do tratamento é diminuir a dor pélvica, minimizar as intervenções cirúrgicas e, desta forma, preservar a fertilidade. Quando estamos a operar, por exemplo, mulheres com endometriomas e que têm queixas associadas a endometriomas, no fundo, vamos remover o endometrioma, mas estamos ao mesmo tempo, tentamos preservar o ovário, porque a maioria destas mulheres ainda pretende uma gravidez, mas nem sempre é fácil manter a reserva ovárica ideal nestes casos. E, portanto, o objetivo é tratar a doença numa fase inicial para progredir, para impedir que esta progrida para estadios mais avançados. A nível de tratamento expectante, em que pode ser aplicado em casos de sintomas mínimos ou não existentes e em mulheres que desejam engravidar. Endometriose responde, como já referi, aos estrogénios e também à progesterona. Portanto, em alguns casos de doentes mais velhas com sintomas leves, elas podem optar pela diminuição fisiológica destas hormonas na menopausa e de não realizar nenhum tratamento. Quando é feito o diagnóstico presuntivo, portanto, quando temos sintomas, um exame físico e uma ecografia ou uma ressonância consistentes com o diagnóstico de endometriose após excluirmos outras causas, podemos e devemos aconselhar o tratamento médico até para impedir a progressão da doença. Como primeira linha, temos o contraceptivo oral combinado associado ao Alzheimer's, mas temos alternativas como prostativos isolados, os agonistas da GnRH, o danazol e inibidores da aromatase. Estes fármacos vão permitir diminuir a função ovárica, criando um ambiente hipoestrogénico, portanto, com baixos níveis de estrogênio, para impedir a estimulação dos focos de endometriose que são dependentes de estrogênio. Importante referir que casos de endometrioses profundas, infiltrativas, com múltiplas aderências, fibroses e mesmo os endometriomas não vão melhorar com o tratamento médico. A nível de tratamento cirúrgico, portanto, é recomendado em casos de sintomas mais severos que não tenham tido uma boa resposta aos tratamentos de baixo risco. Em casos de anormalidades anatómicas, portanto, endometriomas sintomáticos, nódulos retovaginais ou lesões da bexiga, por exemplo, ou doentes que pretendam a confirmação definitiva da doença, portanto, através do exame histológico.
Ainda sobre outras patologias associadas à dor pélvica crónica, temos a doença inflamatória pélvica e aconselho-vos a rever a aula de vulvovaginites e infecções sexualmente transmissíveis, onde abordamos esta patologia de uma forma muito mais completa e que, no fundo, ocorre normalmente num contexto de antecedentes de doenças inflamatórias pélvicas agudas, associa-se tipicamente a dispareunia e a dor à mobilização de órgãos pélvicos e o diagnóstico e o tratamento é feito com base na clínica, ecografia e na cirurgia. As aderências, a seguir à endometriose, são a segunda observação mais frequente num estudo laparoscópico de dor pélvica crónica, muitas vezes associada a estas aderências fibróticas densas. Temos uma dor atípica e inconsistente que parece estar relacionada com problemas de motilidade e distensão intestinal, e a verdade é que a favor deste diagnóstico temos antecedentes de laparotomias e diminuição da mobilidade uterina ao exame ginecológico. O síndrome do intestino irritável também pode estar associado à dor pélvica crónica, sendo cerca de 50 a 80% das mulheres com este diagnóstico queixam-se deste sintoma. A fisiopatologia é pouco conhecida, parece estar associada a alguns fatores como alterações da motilidade intestinal, hipersensibilidade visceral, fatores psicossociais, desequilíbrios de neurotransmissões e infecção subclínica. A nível diagnóstico é feito com base nos critérios Roma 4, que estão representados neste quadro à vossa direita, e o tratamento varia consoante a queixa principal, pode ser o tratamento para a diarreia, para a obstipação ou para uma alternância entre obstipação e diarreia. A cistite intersticial é outra patologia que pode estar associada à dor pélvica crónica. A fisiopatologia parece estar relacionada com a disrupção da camada de glicoaminoglicanos da mucosa da bexiga. Associa-se tipicamente a dor pélvica, poliquiúria, noctúria e dispareunia. A nível de diagnóstico, pode ser feito com base no questionário que é o Interstitial Cystitis Index, e a cistoscopia pode ajudar para excluir outras patologias. Também são a favor do diagnóstico da hipersensibilidade à reflexão vesical e o teste intravesical de potássio. Temos também o síndrome da congestão pélvica, cuja patologia parece estar relacionada com a dilatação, incompetência e refluxo das veias ováricas, afeta principalmente mulheres multíparas em idade reprodutiva, portanto, por volta da segunda e terceira década de vida. Clinicamente, esta doença associa-se a uma dor pélvica com pelo menos 6 meses de evolução, que pode estar associada à dismenorreia, disúria e dispareunia. Por vezes é descrita como uma dor abdominal após as relações sexuais. A dor tende a agravar ao longo do dia, parece que fatores exacerbantes são o ortostatismo, o exercício, relações sexuais e a gravidez. A nível de exame físico podemos encontrar varizes no abdômen inferior, na vulva, nos glúteos e nas coxas. À palpação bimanual, percebemos um desconforto à palpação do abdômen inferior e na mobilização cervical e uterina. A nível de diagnóstico não existem critérios bem definidos, fazemos um diagnóstico presuntivo com base em sintomas e exame físico característicos e a documentação imagiológica de dilatação ou de incompetência das veias pélvicas. Perante esta alteração das veias pélvicas, podemos então excluir um diagnóstico caso este achado não esteja presente, ou se o achado estiver presente, isto por si só não faz o diagnóstico de um síndrome de congestão pélvica, porque é um achado bastante comum e se não houver sintomas e um exame físico característico, não podemos classificar esta doente com um síndrome de congestão pélvica apenas pelo um achado incidental de veias pélvicas dilatadas. A ecografia transvaginal é sem dúvida o exame de primeira linha, um exame fácil e barato de realizar. Ataque e ressonância são alternativas, a venografia é considerada o gold standard, mas tipicamente apenas é realizado no dia da intervenção vascular. A nível de tratamento, deve ser individualizado consoante as queixas e consoante a doente. O tratamento médico pode-se basear na gosrelina, no acetato de medroxiprogesterona ou no implante de etonogestrel. O tratamento endovascular com embolização do transcatéter de veias ováricas e ou veias pélvicas, e o tratamento cirúrgico normalmente é deixado para a última linha, que consiste uma das opções na laqueação das veias ováricas e a outra opção numa esterectomia com salpingo ou forectomia. A nível de tratamento da dor pélvica crónica, assim de uma forma geral, o tratamento, se possível, deve ser sempre dirigido à etiologia específica. Devemos aconselhar uma analgesia em horário fixo, independentemente dos sintomas. Em alguns casos, o objetivo do tratamento não é a cura da doença,
porque por vezes a cura é difícil de alcançar, como no caso, por exemplo, da endometriose, mas sim conseguirmos uma abordagem bem sucedida dos sintomas e melhorar a qualidade de vida da doente. A nível de tratamento médico, os anovulatórios e agonistas da GNRH permitem uma inibição central das hormonas ováricas e podem ser aplicados na endometriose. Também parece ter algum efeito na cistite intersticial, síndrome do intestino irritável e síndrome da congestão pélvica. No síndrome do intestino irritável, um diário alimentar, dietas de fibras e laxantes osmóticos, como o caso da lactulose, antidiarreicos e antiespasmódicos, podem ajudar no controle da doença. Na cistite intersticial, a dieta, agentes intravesicais e orais, como antihistamínicos, antidepressivos, tricíclicos e o pentosano de polissulfato de sódio podem contribuir para o controle desta doença. A nível de tratamento cirúrgico, a esterectomia só deve ser realizada quando excluímos de forma completa uma causa não ginecológica. O tratamento cirúrgico, nomeadamente a esterectomia, parece ser muito efetivo para o alívio da dor uterina, faz sentido, mas por vezes pode até melhorar os sintomas na ausência de patologia uterina. A nível de outras opções terapêuticas, com menos evidência, mas temos também a estimulação elétrica do nervo transcutâneo, biofeedback, bloqueio nervoso, ablação de lasers de ligamentos hidrossagrados e neurectomia pré-sagrada. Em alguns estudos referem que uma psicoterapia adicional ao tratamento médico permite melhorar os resultados e também acaba por ser uma opção. Passamos agora aos casos clínicos desta aula. O nosso primeiro caso relata uma mulher de 42 anos, 2 gestadores para raça africana, que vem ao ginecologista por dismenorreia. A doente relata que nos últimos meses tem apresentado dores severas durante o ciclo menstrual associado a catamentos abundantes, que não era habitual. Refere ciclos menstruais regulares de 30 dias e nega dispareunia e spotting entre os catamentos. A última menstruação foi há 2 semanas. Relativamente à história obstétrica, a doente teve 2 gravidezes espontâneas não complicadas e nunca teve dificuldades para engravidar. A última citologia cervicovaginal foi realizada há 2 anos, negativo para lesão intraepitelial ou malignidade. Tem como antecedentes médicos lipidemia, controlada com estatina e apresentou um IMC de 24 kg por metro. Ao exame objetivo, palpa-se um útero globoso, aumentado ao tamanho de um útero gravído com cerca de 10 semanas, com todos regulares e amolecido. Não se palpam massas anexiais, sem dor à mobilização do colo do útero. Foi realizado um teste imunológico da gravidez, que mostrou o resultado negativo. Qual das seguintes opções é o diagnóstico mais provável nesta doente? Crescimento hiperplásico de glândulas e estroma endometrial, uma invasão maligna de células endometriais para o miométrio uterino, uma presença de glândulas e estroma endometrial para o miométrio uterino, presença de estroma e glândulas endometriais fora do útero ou um tumor de músculo liso benigno no útero. A história clínica da nossa doente sugere um quadro de adenomiose. Portanto, a adenomiose é uma doença caracterizada pela presença de glândulas endometriais e estroma no miométrio uterino, como eu já referi nesta aula. É mais comum em mulheres entre os 30 aos 50 anos, por vezes coexiste com outras doenças como leomiomas ou endometriose. Os sintomas tipicamente da adenomiose são a dismenorreia ou a dor pélvica crónica, a menorragia, portanto um fluxo menstrual que tende a ser aumentado do que o padrão habitual, e dor pélvica crónica. O exame objetivo observa-se um útero aumentado, mas de forma simétrica, amolecido e com desconforto por vezes. Qual seria o primeiro teste a pedir numa mulher de 42 anos com um útero aumentado? Claro que devíamos excluir sempre gravidez, portanto a beta-HCG seria o primeiro teste a pedir. A nível de diagnóstico de adenomiose, baseia-se na clínica, no exame objetivo e na imagiologia, sendo que a primeira linha é a ecografia transvaginal. A ressonância magnética, claro, também pode ajudar no diagnóstico, e estes 3 parâmetros fazem um diagnóstico presuntivo, isto porque o diagnóstico definitivo, tal como na endometriose, é a parte cirúrgica e enviar para exame histológico. Neste caso, da adenomiose, seria realizar uma esterectomia e efetuar o exame anatomopatológico. A nível de tratamentos, podem ser vários, e pode incluir analgésicos, tranexâmico, contraceptivo oral combinado, prostativo oral, análogos da GNRH ou um dispositivo intrauterino de levonorgestrel. Como última opção, deixamos a esterectomia. E, portanto, a linha correta do nosso caso clínico seria a linha C, portanto, presença de glândulas e estroma endometrial no miométrio uterino, portanto, um quadro de adenomiose. Se formos a ver alíneas por alíneas, também conseguimos excluir, portanto, a clínica da doente não é típica da endometriose, seria a linha D, portanto, principalmente quando verificamos aqui a questão dos cataménios abundantes,
portanto, isto por si só não é substituído de endometriose. Ao mesmo tempo, o facto de termos um útero globoso aumentado de tamanho também não, se bem que as duas doenças podem existir ao mesmo tempo, portanto, podemos ter uma doente com adenomiose e endometriose. Um tumor musculoso benigno do útero, estaríamos a falar então do mioma, mas à partida teríamos um útero assimétrico e não um útero globoso de forma simétrica, e portanto, a nível das alíneas de malignidade também não são sugestivas neste quadro clínico. Relativamente ao caso clínico 2, temos uma rapariga de 16 anos que recorre ao serviço de urgência de pediatria com uma dor abdominal e lombar severa em cólica com 3 dias de evolução que a impede de ir à escola. Acrescenta que no mês passado sentiu uma sintomatologia semelhante, mas de menor intensidade. Não apresenta antecedentes patológicos de relevo e nega cirurgias prévias. Refere uma menarca aos 13 anos e os períodos menstruais foram irregulares durante 2 anos e meio. Após esse período, os ciclos menstruais regularizaram com interlunos de 28 dias. Não é sexualmente ativa, data de menstruação há 3 dias. A mãe da doente tem endometriose diagnosticada e acatamentos abundantes. Apresenta os seguintes sinais vitais: tensão arterial 67 a 65 mm de mercúrio, frequência cardíaca 83 batimentos por minuto e uma temperatura de 36,4 graus Celsius. Ao exame abdominal observa-se um abdômen mole depressivo, sem aumento da intensidade da dor com a palpação, sem sinais de irritabilidade peritoneal. Ao exame pélvico, não se observa massas anexiais nem dor à mobilização do colo uterino. Qual seria a abordagem mais correta, tendo em conta o quadro clínico da doente? A linha A, uma esterectomia por via laparoscópica. A linha B, uma ecografia transvaginal. A linha C, um anti-inflamatório não esteroide. A linha D, ressonância magnética pélvica. E a linha E, aumentar a quantidade de exercício físico. Portanto, este quadro clínico é muito sugestivo de uma dismenorreia primária. Portanto, temos uma adolescente que inicialmente portanto, teve a menarca aos 13 anos, inicialmente não apresentava qualquer tipo de sintomatologia, os períodos menstruais eram irregulares, mas quando começaram a ser mais regulares, portanto, quando começou a ter ciclos ovulatórios, começou a ter dor associada aos ciclos, que tem sido cada vez mais intensa. Portanto, a nível de exame abdominal, temos um exame inespecífico, um exame normal, e, portanto, todo este quadro é muito sugestivo de uma dismenorreia primária, em que inicialmente devemos então proceder ao tratamento com, neste caso pode ser um anti-inflamatório não esteroide, e reavaliar. Se de facto, se for uma dismenorreia primária, à partida com anti-inflamatório não esteroide, podemos incluir ou não também uma pílula, teríamos uma melhoria clínica. Se de facto não houver melhoria clínica, se calhar aí tentamos explorar melhor a condição clínica da doente. Portanto, quer a nível de um exame auxiliar diagnóstico, por exemplo, uma ecografia ou, noutros casos, também uma ressonância pélvica, que numa dismenorreia primária supostamente estarão normais. Portanto, numa fase inicial não são exames obrigatórios, e quanto à linha A, pronto, não faz qualquer tipo de sentido perante o quadro clínico, não é? Uma rapariga de 16 anos, não vamos pensar numa esterectomia num contexto de uma dor que se iniciou há relativamente pouco tempo e que provavelmente vai ser controlada com os analgésicos. Termino esta aula com algumas mensagens importantes para vocês reverem. E espero que esta aula tenha sido útil. Já sabem que, se tiverem qualquer dúvida, estejam à vontade para me enviar um e-mail. O e-mail está descrito no canto inferior direito deste slide. E obrigado pela vossa atenção.